Olá pessoal, eu sou a Adriana do Lebarô. E ontem, enquanto eu tava falando sobre o arcano da estrela, né? O arcano a estrela, eu falei ali no meio do vídeo sobre arquétipo e arquetípico e como que funciona tudo isso, e citei o Ney Naif. E hoje nesse IGTV eu vim falar para vocês justamente o que é essa diferenciação e por que essa diferenciação, né? Inclusive vou citar Naif em alguns momentos aqui desse IGTV, não só para embasar, né, o argumento que eu tô falando aqui contigo, mas também para dar os créditos devido a quem me ensinou isso, tá? Então, assim, a grande questão é arquétipo ou arquetípico, tá? Pelo que eu estudei aqui no Ney Naif, ontem também tive a oportunidade de conversar com um grande amigo que é formado em comunicação, enfim, são duas coisas completamente distintas, né? Como eu falei na questão do arcano da estrela, né? E a gente precisa entender bem o que a gente tá falando, tá? Pra gente entender, né, o que significa cada um dos arcanos na jornada do herói, etc, etc, na jornada, né, dos arcanos, do louco, enfim, a gente precisa entender também essa questão, tá? Ah, mas enfim, eu quero só tirar cartas e tananã, tananã. Tá, mas pra você não ser enganado, pra você não ser ludibriado por aí, você também precisa ter um pouquinho de conhecimento. E vai fazer muito mais sentido, vai facilitar muito mais o entendimento do que o tarólogo que tá te atendendo e o que o seu jogo tá dizendo pra você, né? E o porquê que aquele arcano saiu naquela casa, o que ele tá querendo te dizer e o que o inconsciente tá querendo te dizer, né? Segundo aqui os estudos de Naif e também de Jung, tá? Arquétipo e arquetípico são coisas completamente diferentes. Tem muita gente que faz uma salada mista e chama tudo a mesma coisa, e não é, tá? Arquétipo é a ideia primordial, tá? Que não tem uma caracterização, que não tem uma definição, não tem um molde certinho, bonitinho. Então aqui ele cita, né, no inconsciente coletivo os arquétipos primordiais, pai, mãe, herói, maná, enfim, né, que são a base, digamos assim, né? A essência da coisa, só que a gente não consegue dar nome, digamos assim. Então, por exemplo, arquétipo pai. Arquetípico, a gente poderia dizer imperador. Ou rei de ouros, vamos colocar assim. Tá? É nesse sentido. Arquetípico é a característica desse arquétipo. É quando você dá nome, quando você identifica esse arquétipo, tá? Então, por exemplo, não existe arquétipo do mago, mas existe o arquetípico do mago. O arquétipo seria, por exemplo, o herói da jornada do herói do Jung, né? O arquetípico, uma das características desse herói é o mago, né? Na ideia da jornada toda, enfim, que a gente já fala aqui, a gente vai continuar falando, tá? Então, aqui, citando Naif, o conceito de arquétipo será sempre o de uma ideia abstrata, um conceito primordial que só é determinado quanto ao seu conteúdo, e jamais pela sua forma visível ou pelo modo operante. Ao se manifestar, o arquétipo transforma-se em uma imagem arquetípica, tá? Como forma e conteúdo reconhecidos pelo consciente. Então, ainda tem mais essa diferença, né? O arquétipo, ele tá no inconsciente coletivo, é uma coisa que todo mundo tem mais ou menos uma ideia, né? O inconsciente coletivo, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente tem a ideia, né? A gente fala do pré-julgamento, do preconceito, quando a gente fala, por exemplo, do funkeiro. A gente tem o arquétipo daquele cara assim, assim, assado, que ostenta e fala não sei o que, tanana, tanana. Mas aí nós temos o arquetípico, sei lá, MC Kevinho, só porque eu citei isso. Enfim, e por aí vai, entendeu? Então, enquanto a gente tá na ideia, iniciativa, nós temos o arquétipo. O arquetípico, o mago, tá? Porque o arquétipo, ele se encaixa em diversos arquetípicos. E não necessariamente esse arquetípico se encaixa em diversos arcanos, ou no caso, em diversos arquétipos. Entendeu a diferença aqui? Tá? Assim, quando conscientizado, o arquétipo transforma-se em uma imagem arquetípica. Contudo, Jung, em muitos casos, considerou uma imagem arquetípica como originária da infância ou da experiência de vida e não de predisposições herdadas por intermédio dos arquétipos, tá? Então, aqui ele cita, tá? Que nós temos arquétipos,
né? Que vem do nosso inconsciente coletivo, que são herdados, e arquétipos que muitas vezes são criados dentro do nosso núcleo familiar, do nosso núcleo de convívio cultural, enfim, tá? Essa é a grande diferença. O arcano é um arquétipo? Não, ele é um arquetípico, tá? Ele já vem caracterizando o arquétipo, tá? O arcano, ele é como se fosse uma faceta de quem a gente está lidando na jornada, né? Então, por isso que a gente fala, quando a gente está pensando na corte, né? Nas cartas da corte, que é uma faceta sua. Pode ser alguém, né? Que esteja na tua vida e que represente, né? Esse arquétipo, mas também pode ser uma faceta tua, né? Então, vê a diferença do que é o arquétipo. O arquétipo, uma pessoa fria, uma pessoa firme, uma pessoa direta, arquetípico. A rainha de espadas, por exemplo, ou o rei de espadas, né? Tirano, dominador, com muito controle, muita disciplina, muita organização, o imperador, né? Sentiram a diferença do que é um arquétipo e do que é um arquetípico? Tá? Então é muito importante que a gente entenda isso, tá? Que fique bem claro, tanto para os tarólogos, né? Pra gente não falar besteira, quanto para também vocês, né, consulentes, enfim, porque é interessante você saber o que está sendo tratado, o que o tarólogo está querendo explicar para ti, né? Eu vou ler esse finalzinho do resuminho desse tópico que ele falou aqui, tá? Dessa forma, os arquétipos se revelam protótipos de conjuntos simbólicos, tá? Profundamente gravados na psique como modelos pré-formados, podendo surgir através do inconsciente coletivo ou pessoal e se instalar no consciente pessoal ou coletivo. Desempenham um papel motor e unificador, tanto quanto forma simbólica na evolução humana, porém de uma forma bem mais complexa e profunda, tá? Esse é o arquétipo, tá? Já o arquetípico, quando a gente tá pensando numa imagem arquetípica, tá? São seus símbolos. Pera que eu vou pegar aqui certinho para não falar besteira, tá vendo como a gente precisa ter, tá? A situação percebida e modelada pode variar conforme a época, etnia e indivíduo, resultando em uma imagem arquetípica distinta. Então, um arquétipo, quando, por exemplo, para mim, que sou negra, mulher, brasileira, etc, o arquétipo ele pode ter uma imagem arquetípica de uma forma. Mas para uma moça que é europeia, enfim, tá lá, branca, taranã, pode ter outro. A questão é, a gente nunca pode mudar a essência do arcano. Então, o mago sempre será mago, iniciativa, especulação, análise para começar, enfim, tá? E aqui, análise para começar, e não análise como a sacerdotisa pede, que é uma análise mais profunda, uma interiorização, uma análise mais passiva, tá? Preste bem atenção para ninguém falar que eu tô falando besteira, tá? O mago sempre terá essas características de iniciativa, empreendedorismo, vontade de fazer, né? O estopim da vontade de começar a andar na sua jornada, tá? Ele sempre terá essa, mas eu posso chamar de mago, eu posso chamar de, sei lá, alquimista, eu posso chamar de N nomes, né? Mas ele nunca terá as características, por exemplo, de um sacerdote. Ele sempre vai ter a imagem na carta exatamente igual, né? Exatamente igual quando a gente tá pensando um jovem com um bastão na mão, de pé, com a mesa à frente dele, com todos os instrumentos universais oferecidos, né? Que simbolizam os 4 naipes, as 4 forças, os 4 elementos, pipipipopopó. E na maioria das vezes ele vem apontando para cima e para baixo, né? Trazendo a grande ideia as above, so below, né? Assim em cima como embaixo. Que eu não vou saber falar o nome da pessoinha maravilhosa que trouxe essa premissa pra gente. Hermes Trigemes, blá, 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 blá. Hermes, nosso coleguinha Hermes. Eu não vou lembrar de falar o nome dele, mas eu vou escrever na descrição, tá? Mas, por exemplo, é isso. Ele sempre vai ser jovem, sempre vai ter mais ou menos essas características. Ele pode estar vestido de passista de escola de samba, mas ele vai estar com essas características, porque aí você vai saber que é um mago, entendeu? Então, enquanto arquétipo,
vontade, iniciativa, fazer. Enquanto arquetípico, imagem arquetípica, o mago com os elementos, blá blá blá, esqueci, tá? Só mais um pedacinho aqui para reforçar e para embasar bem embasadinho, tá? Ney Naif, um beijo, muito obrigada por esses livros que são maravilhosos, tá? Após considerações do tópico anterior, fica evidente que é preferível classificar uma carta do tarô com a denominação de imagem arquetípica, jamais arquétipo, tá? Não existe o arquétipo do mago, o arquétipo da sacerdotisa e todos os outros arcanos, uma vez que eles não constituem ideias primevas, sendo apenas manifestações dessas ideias primevas, tá? Então, gente, é muito importante a gente entender isso, tá? Você como consulente, para você entender o que aquela imagem, aquela carta tá querendo te dizer naquela posição, naquele lugar, dentro da tua pergunta, tá? Para que você também saiba o que, né, diferenciar. Lembra que o Conrado falou lá no perfil dele, pra gente saber diferenciar o charlatão do tarólogo de verdade, né? E para você, tarólogo, é muito importante você entender isso aqui, cara. Você precisa entender isso daqui, porque é a base de tudo. Você precisa entender a simbologia, você precisa entender tudo isso para que você possa entender o que aquela carta quer dizer, por exemplo, na vida do consulente tá te perguntando, para você não sair, sei lá, um pendurado e você falar, é só mudança de perspectiva, viu? Mas vai dar tudo certo. Não, cara, pendurado é estagnação, é mudança de perspectiva, assim, a partir do momento em que você, de tanto viver nas tuas ilusões, você se sente totalmente parado. Você é parado pelo universo, pela vida, por whatever, pela situação. Porque, cara, enquanto você não largar suas ilusões, você não vai conseguir abranger a solução da situação. Porque você acha que, vai cair do meu colo a solução, tá? Ou então falar que a morte vai ser mamão com açúcar, né? Vai ser a coisa mais rápida. A torre vai ser chuchu, beleza. Não é porque é libertador, não é porque é catalisador, catapultador, se é que eu posso falar desse jeito, que vai ser uma delícia, né? No caso, geralmente, não. Mas a gente precisa saber disso, tá? É que eu recebi uma mensagem aqui, eu fiquei meio, opa, tá? Então, atenção a isso, certo? Arquétipo e arquetípico, por favor, senhoras e senhores, tarólogos, consulentes, gente linda, estudem antes de falar, tá bom? Pra gente não falar besteira, pra gente não inverter, a gente tá lidando com vidas, pra gente não falar abobrinha, tá? E estudem, é sempre bom, conhecimento sempre faz bem, como diria minha avó, minha mãe, minhas tias, conhecimento nunca é demais. O livro que eu usei de referência do Sr. Naif é o Amarelinho, Simbologia e Ocultismo. Por favor, estudem, gente. É uma delícia. São gigantescos, vão tomar bastante tempo, porque você precisa ler com atenção, anotar e mas vai valer a pena, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, deixem comentários, se inscrevam lá no canal do Lebarô. Levem para os seus amigos essa informação e eu espero que tenha feito diferença na vida de vocês. Um grande beijo.